Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Pessoal, eu sou monge Daiko, sou monge da tradição Zen do budismo japonês e a minha especialização foi em meditação. Meditação sentada, que a gente chama de Zazen. Zen quer dizer isso, quer dizer meditação, e Za quer dizer sentar. Então, todos os dias aqui nesse programa Insight, a gente vai discorrer sobre alguns assuntos relacionados ao budismo, mas sobre a vida diária também. E no final, todos os dias eu vou ensinar para vocês uma introdução a essa técnica da meditação sentada, para que vocês possam desenvolver, treinar esse olhar para si mesmos, para si mesmas, um olhar em profundidade para conhecer a si mesmo. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, talvez a meditação seja o portal principal para promover esse conhecimento de si mesmo. Então, todos os dias eu vou estar ensinando para vocês um pouquinho dessa tradição que começa lá na Índia, 2.600 anos atrás, com um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Foi um príncipe que sai do seu castelo para virar monge, para praticar meditação. E ao praticar meditação, ele percebe a verdade, a natureza da vida, que ele chama de Dharma. Dharma são os seus ensinamentos, que a gente chama a lei verdadeira. A lei verdadeira, por quê? Porque são as leis que regem a verdade, que regem a vida, que regem o universo. E quais são essas leis universais? Primeiro ele vai falar de impermanência, que nada existe de forma fixa, que está tudo mexendo, tudo movendo, tudo se transformando o tempo inteiro. Ele vai falar de interdependência, que nada existe por si só, está tudo interligado, entrelaçado, interconectado. Todos nós intercemos com toda a vida. E ele vai falar de Nirvana. Nirvana é um estado de paz, de tranquilidade, de cessação das oscilações da mente, para que a gente possa acessar, penetrar o Uno, a vida una do universo, uma só vida, um só corpo, um só ser. Então tudo que existe no céu e na terra, todas as dimensões, as galáxias, os planetas, as estrelas, os bichinhos, os objetos, as pessoas, tudo que existe forma uma vida, um único ser, que a gente chama de Vairochana Buddha. Então todo o universo faz um ser vivo, que a gente chama de Vairochana Buddha. É o Buda do universo inteiro. É o ser que é o universo inteiro e que é completamente nós. Então nós queremos acessar essa sabedoria, essa percepção. E para isso a gente pratica meditação. Então o budismo começa na Índia, com essa experiência mística desse príncipe, que ao perceber tudo isso ele vai desenvolver, sistematizar um modo de vida que seja iluminado, tanto que seja uma vida que aconteça em comunhão com todo o resto, em harmonia com o universo inteiro, quanto meios que propiciem as pessoas a perceberem isso. Então são práticas que ao mesmo tempo manifestam essa iluminação, quanto levam as pessoas a realizarem essa iluminação. Então no começo, os monges, a Sangha, a comunidade de Buda, eram pessoas nômades, eles não tinham residências fixas, eles viajavam, eram andarilhos, andavam para lá e para cá, e nas estações de chuvas, ou seja, no verão, eles se reuniam em alguns lugares para praticar, para treinar intensivamente. Mas, depois da morte de Buda, seus discípulos começam a se espalhar por toda a Índia, e essas populações que eram comunidades de praticantes nômades começam a se instalar de forma fixa. Especialmente na China, começam a formar mosteiros, a fazer plantações e a se estabelecer em lugares fixos, em lugares de prática fixa, que mais tarde vão se transformar em centros de formação monástica, em mosteiros, em centros de aprendizagem e de formação para monges e monjas. Então o budismo começa na Índia e logo depois da morte de Buda, seus discípulos se espalham por toda a Ásia e alguns desses praticantes focavam mais em meditação. Meditação que chama Zen no Japão, que é o que eu ensino aqui, que na Índia era chamado de Dhyana. Dhyana é a prática de meditar. E alguns monges praticavam a meditação, o dhyana, de forma muito intensiva, muitas horas por dia, e o foco da prática deles era a meditação. Então essa corrente chamada dhyana vai para a China, e esse dhyana na China chama Dhyana Shan, e esse Shan, quando vai para o Japão, chama Zen. Então é uma escola específica de budismo baseada na prática da meditação, que na Índia era dhyana, na China Shan, e no Japão é chamado de Zen.
Eu faço parte da escola que chama Soto Zen. É uma escola específica desse braço de budismo baseado na meditação. Eu passei um ano no mosteiro que chama Daiyuzan Saijoji. É um mosteiro que fica na cidade de Odawara, lá no Japão. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como que é essa experiência de mosteiro. Primeiro, quando a gente entra no mosteiro, a primeira coisa que me falaram foi quando eu cruzei o portal do templo. Geralmente são portais enormes, chamados Senmon. E quando eu passei o portal, me falaram, este é o portal da decisão final. Então, virar monge é a decisão final que a gente toma na vida. A gente toma muitas decisões, mas o voto, o compromisso de se dedicar a uma vida sagrada e iluminada é considerado como a nossa decisão última, a principal, a derradeira. Decisão final é de entregar-se ao mundo dos ensinamentos de Buda, entregar-se à vida espiritual, a uma vida comunitária. Então, nos mosteiros, tudo é feito em comunidade. Não existe um eu separado. Lembra que é um dos primeiros ensinamentos de Buda, que o eu separado é falso, é uma fantasia da mente, que o eu está sempre em inter-relação com tudo que existe? Então, isso vai pautar, vai basear todo o treinamento de mosteiro. Então, nos mosteiros, a gente não tem individualidade, não tem privacidade. É difícil. No meu mosteiro, a gente era 30 homens que viviam o tempo inteiro juntos. Então, a gente acorda juntos, dormem todos numa mesma sala, vamos todos ao banheiro no mesmo tempo, vamos comer juntos, vamos trabalhar juntos, fazer faxina juntos, fazer cerimônia juntos. E veja, até o banho no Japão é tomado juntos, numa banheira de madeira que chama ofuro. E todos os monges tomam banho juntos ao mesmo tempo, ninguém fica olhando para o corpo um do outro, é uma coisa feita em silêncio, em respeito, em dignidade, mas não é feita sozinho, tudo é feito em grupo. Então esse talvez seja o principal ensinamento, o principal veículo de prática dos mosteiros japoneses, dos mosteiros Zen, que é a ordem na qual eu me especializei. Não tem individualidade, não tem quarto separado, é tudo feito junto o tempo inteiro. Até raspar a cabeça e cortar as unhas é feito no horário pré-determinado, no dia certo, na hora certa. Aliás, vocês sabem por que os monges raspam a cabeça? É uma pergunta que sempre fazem para a gente. Eu vou contar para vocês. É porque na Índia, de 2.600 anos atrás, onde viveu o nosso príncipe Siddhartha, que vai se tornar Buda, a Índia era um país muito marcado por castas sociais, por grupos sociais bastante rígidos, bastante estratificados, onde as pessoas que nasciam em determinada casta iriam necessariamente morrer na mesma casta, não havia mobilidade social. E em cada uma dessas castas era identificada por uma maneira de se vestir, de se portar, de se pentear diferente. Até hoje é um pouquinho assim, né? Os nossos estilos sociais são um pouco marcados pelo corte de cabelo. Então, Buda ele era um príncipe de uma classe de guerreiros, que chamava Kshatriyas. Ele era um príncipe nobre militar. E essa casta tinha um rabo de cavalo aqui em cima, tinha um cabelo que era preso aqui. E ele, como pertencia dessa casta, tinha esse corte de cabelo. Ao se dedicar à vida monástica, à vida espiritual, quer dizer, ao sair do seu eu familiar, da sua casa, da sua família, ele adentra a família humana, ele sai da vida individual para viver uma vida universal. E o símbolo da casta, que era o corte de cabelo, ele raspa para dizer que não faz mais parte dessas diferenciações mundanas, que agora ele faz parte da família humana, da família universal. Quer dizer, os valores mundanos são transcendidos, são deixados de lado para que a gente possa acessar alguma coisa que não é mundana, que é a nossa essência sagrada, que transcende a nossa individualidade, a nossa identidade, as nossas questões pessoais. Então, nos mosteiros, tudo que é feito em grupo. Aliás, essa era uma recomendação de Buda, para a gente evitar passar muito tempo sozinho, para ficar sempre, fazer as coisas pelo menos 2 a 2, porque estando em grupo é mais fácil da gente manter os nossos votos, manter nossos princípios e o nosso compromisso. Sozinho é mais fácil da gente se desviar. Até uma analogia que se faz da comunidade de praticantes, que a gente chama de Sangha, que é considerado um dos tesouros budistas, junto com a mente iluminada e os ensinamentos, é a comunidade que pratica, é como se fosse uma grande floresta. Uma floresta com muitas árvores, onde se uma tombar, há alguma do lado
que vai dar sustentação para que todas cresçam em direção à luz. Então essa é a ideia de Sangha, de comunidade. São pessoas que praticam juntas e que nesse praticar juntos, conviver, estar juntos, vão se estimular e se provocar a acessar um nível de compreensão de consciência mais profundo sobre si mesmos e sobre a vida. Então nos mosteiros a gente entra, começa o treinamento e a porta é fechada por pelo menos 90 dias. Então, por pelo menos 3 meses, ninguém pode sair nem entrar do templo quando o treinamento começa. Então, no meu caso, éramos 30, 40 homens que pelo menos por 3 meses ficávamos fechados fazendo tudo juntos. É difícil, gente. Sabe o que começa a acontecer? A gente começa a brigar, porque fica muito tempo junto. Tinha até uma mestra que falava assim, que esse treinamento de monges é como você pegar uma jarra e colocar várias pedras dentro e sacudir. E essas pedras vão se chocar, vão bater umas contra as outras. E vai ter pontinha, vai lascar, vai doer. E esse atrito vai ser incômodo, vai ser desconfortável, porque as minhas pontas vão bater nas suas pontas. Mas nesse atrito, a gente vai começar a se polir e as pedras vão começar a se arredondar. E aquela que se arredondar primeiro vai ser a que não vai ferir e não vai ser ferida. Então a nossa prática, o nosso treinamento de mosteiro é estar juntos, fechados, pessoas com pessoas, praticando. Vão começar a ter atrito naturalmente, porque pessoas juntas começam a brigar. E nesse processo, a nossa mente vai desabrochar, vai se abrir para níveis mais profundos, para níveis que transcendam as nossas opiniões individuais. Então agora passar um recadinho para vocês, depois vamos conversar mais um pouquinho, eu vou ensinar para vocês um pouquinho dessa tradição do Zazen, da meditação silenciosa. Pessoal, tudo bem? Se você está interessado em saber mais sobre o Zen Budismo, lá no nosso templo, a comunidade fica no Pacaembu, a gente vai estar começando um curso de introdução ao Zen Budismo, que vai começar dia 28 de fevereiro. São 4 meses de aula num formato híbrido. Vai ter aula presencial e aula online, dá para vocês acompanharem de onde vocês estiverem. Vai ter participação especial da monja Koen, que é minha professora, e o curso vai ser liderado por outra monja que chama Reishin. Então vocês podem se inscrever no site da nossa comunidade, que é zendobrasil.org.br, e lá vocês podem ver todas as nossas atividades, também livros, cursos, aulas, eventos, retiros, palestras, tudo que está rolando. Então entra lá no nosso site e eu também vou chamar vocês para escrever para a gente no nosso WhatsApp, no endereço que está aparecendo aqui embaixo, para enviar suas perguntas, dúvidas, sugestões, opiniões, conselhos. Envia para mim que eu vou estar lendo e respondendo todas as semanas aqui, todos os dias no ar para vocês, a partir da semana que vem. Pessoal, então estou contando para vocês como funciona a vida de um mosteiro japonês, um centro de formação de monges, onde tudo é feito junto, onde a gente entra para treinar e fica 3 meses fechados, estudando, praticando, aprendendo a fazer inúmeras cerimônias, aprendendo não só a parte litúrgica e religiosa das cerimônias budistas, mas todos os monges vão aprender a costurar, vão aprender a cozinhar, vão aprender a trabalhar na contabilidade. Então todos os monges aprendem a fazer tudo dentro do mosteiro. E a rotina do mosteiro começa mais ou menos assim. A gente acorda muito cedo, em alguns mosteiros é 3 da manhã, outro 4 da manhã, 3h30, é bem cedinho. E acordamos todos juntos, tem um sino que toca, um sino de despertar, passa um monge correndo pelo mosteiro inteiro tocando blim, 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 e todos acordam juntos em silêncio, em completo silêncio. Então a gente vai para o banheiro, faz a higiene e depois a gente vai fazer 2 períodos de meditação todos os dias, 2 períodos de 40 minutos. Até então estamos todos em silêncio. E a primeira coisa que a gente vai falar, a gente só abre a boca para falar os ensinamentos. E a primeira coisa que se diz no mosteiro é uma coisa que se chama o verso da Ukesa. A Ukesa é esse manto de Buda, que a gente veste sentado em meditação. A história desse manto é muito interessante, porque antigamente os monges, era só isso que eles iam usar. Esse aqui é uma versão miniatura, mais portátil, mais prática, mas a versão inteira dele é um manto que cobre o corpo inteiro, que se chama Ukesa. Ukesa quer dizer todas as cores misturadas. Por quê? Porque na época de Buda, eles iam buscar aqueles tecidos que eram descartados, que eram considerados tecidos inferiores, ou seja, panos que eram mortalhas, né? Que eram de embrulhar
restos mortais, cadáveres, tecidos sujos de fezes, excrementos, de sangue, tecidos descartados, coisas manchadas, podres, eram consideradas as mais puras para fazer o manto de Buda, o manto do monge, do renunciante. Lembra que o voto do monge é esse de renunciar à vida comum, de sair dos valores comuns para viver uma vida sagrada, uma vida com outros valores. E nesses outros valores, aquilo que a gente considera luxo no mundo comum é considerado inferior nos valores sagrados, onde os tecidos descartados eram considerados mais puros para fazer o manto de Buda, que tem o formato de uma plantação de arroz. Então esse é o manto de Buda e a primeira coisa que se diz nos mosteiros é o verso de vestir esse manto. E eu convido vocês a fazer junto comigo, se vocês quiserem. Vocês talvez não tenham o manto de Buda, mas a cada veste que vocês forem colocar, vocês podem imaginar que é uma roupa que vocês estão colocando para fazer o bem. Então o que a gente diz, a gente põe esse manto na cabeça e diz: vasto é o manto da libertação. Quer dizer, a libertação é um estado de consciência extremamente vasto e profundo. A nossa mente se abre, o nosso ser se expande e a gente se percebe uma única vida com tudo que existe. A gente percebe que o nosso ser é imenso, que a gente é muito maior do que tinha imaginado. Então, vasto é o manto da libertação. Sem forma é o campo de benefícios. Quer dizer, os méritos, os benefícios que nascem dessa vida desperta são sem formas, não podem ser medidos, são incomensuráveis. E aí a gente diz: eu uso os ensinamentos de Buda, do Tathagata. Tathagata é um dos nomes de Buda, e quer dizer, aquele que vem e vai do tal qual é. O tal qual é a realidade como ela é, as coisas como elas são, não como eu gostaria que fosse, não como eu projeto opiniões, sentimentos, expectativas e vontades, mas como as coisas são. Então, Tathagata é aquele que vem e vai dessa realidade do tal qual é. Então, eu uso os ensinamentos iluminados para quê? Para fazer o bem, para salvar a todos os seres. Então, essa é a primeira coisa que se diz nos mosteiros ao vestir essa roupa. E vocês podem fazer uma prece parecida todos os dias ao vestir a sua roupa. Que você vista esse manto para fazer o bem a todos os seres. Que vasto é o manto da liberdade, da libertação. Então, depois disso, a gente tem uma missa nos mosteiros, geralmente de 40 minutos a 1 hora. Depois, o café da manhã é feito na sala de meditação. Nós comemos todos juntos em um jogo de tigelas. São 5 tigelinhas e há todo um procedimento, os dedos certos de pegar, a hora certa de pegar o hashi, a colher. Tudo é feito com preces, em plena atenção, cada gesto conta. Então, comer é considerado um estado de meditação, comer é uma prática religiosa. E depois disso, nós vamos todos limpar o templo. Nós limpamos todos juntos, há uma organização hierárquica, então nós tem um líder que vai determinar o que cada pessoa vai fazer. E no treinamento de monge, todos os monges passam por todas as funções. Às vezes as pessoas pensam que a gente só fica meditando ou rezando, mas não é assim. O monge também tem que pagar conta, fazer supermercado, fazer faturamento de imposto, contratar serviço, receber hóspedes, organizar cursos, palestras, retiros, não só cerimônias de casamento, cerimônias fúnebres, aulas de meditação, e as atividades religiosas do templo em si, mas há toda uma estrutura ao redor da prática religiosa para que o mosteiro exista, se manifeste. No Brasil, nós ainda não temos mosteiros de prática, nós temos templos, centros de treinamento, mas que não são ainda reconhecidos pelo Japão como centros de efetiva formação da escola Soto Zen. Por quê? Porque ainda não tem gente para isso. Nós precisamos de doações de prédios, precisamos de comunidades que se estabeleçam para que a gente possa fazer a nossa formação aqui. No momento, os monges que querem se especializar nessa tradição precisam fazer suas formações no Japão. No Japão, a gente tem cerca de 30 mosteiros de treinamento e 30 mil templos onde os monges que se formam nos mosteiros vão trabalhar depois de terem se formado. O meu mosteiro chamava mosteiro de Daiyuzan Saijoji, quer dizer, o mosteiro do grande homem, do grande ser heróico, que é considerado onde viveu um personagem muito importante no Japão, chamado Douryoson,
que era alguém que tinha poderes mágicos, místicos, que fazia as pedras levitarem, que fez uma fonte de água brotar do nada na terra. Então era um lugar de peregrinação muito mística, muito esotérica, meio mágico. As pessoas iam e tinham sonhos com curas, com grandes revelações. E esse personagem era tão fiel, tão leal ao templo, que ele fez o voto de jamais sair de lá. E dizem que ele não morreu, que na hora de morrer ele subiu nas matas montado numa raposinha branca e até hoje ele ainda é visto por lá. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa prática da meditação, desse sentar em zen, sentar em plena atenção, em plena consciência, para conhecer a nós mesmos. Pessoal, então para meditar o mais importante é ter uma base estável, é sentar de forma firme, de forma estável sobre os ossinhos de sentar, que a gente chama os isquios, e projetar a coluna para cima. Então a coluna vertebral fica alongada, como se tivesse um fiozinho que puxa a nossa cabeça em direção ao céu. Então a gente busca um alinhamento total do corpo, a gente fecha o corpo num circuito, numa postura adequada. Então as orelhas vão ficar em linha com os ombros, o nariz em linha com o umbigo e as mãos a gente coloca no mudra cósmico. Então a mão direita vem embaixo, a mão esquerda vem em cima e os polegares vão se tocar levemente. E aqui vai ser o principal foco de atenção, de presença no nosso corpo. Se vocês quiserem, pode fechar os olhos, mas a recomendação oficial que a gente dá é de deixar os olhos entreabertos, pousados na nossa frente. É um olhar que não procura nada, mas se passar alguma coisa na minha frente, eu sou capaz de perceber. Então, tendo achado a postura adequada do corpo, eu vou começar a acessar a postura correta da mente, a postura adequada da percepção correta da realidade. Então, tendo achado o meu eixo, nós vamos perceber que há inúmeras coisas que acontecem, há inúmeros pensamentos, sentimentos, sensações, mas a gente não quer ficar pegado nem se afastar de nenhum deles, a gente só vai observar, vai deixar que eles venham e vão como são. É como as nuvens no céu, as nuvens passam, a gente não quer segurar nem empurrar, sabendo que atrás de toda a turbulência das nuvens existe o sol, existe uma luz infinita de presença, de vida. Então meditar é deixar que essas nuvens naturalmente se espalhem para que a gente acesse essa nossa essência de luz, de presença que está ali o tempo inteiro, mas que muitas vezes a gente esquece por causa dessas nuvens todas. Uma analogia que se faz é que meditar é como um copo com lama, com terra. Está agitado, você não vê nada, não vê o fundo, não vê o outro lado, mas se você deixa esse copo parado, essa terra, essa areia começa a pousar, a se decantar. E aos poucos a água e a terra começam a se separar, de modo que essa sujeira se decante no fundo e que a água fique translúcida. E ao estar com a mente translúcida, assim como a água pura, a gente é capaz de ver as coisas como elas são, de entender as coisas com mais clareza e de entender a nós mesmos o que está acontecendo conosco com mais precisão, ao invés de ser arrastado, arrastada pelos processos mentais. Então, a primeira coisa é alinhar o corpo para alinhar a mente e depois a gente vai ativar a nossa capacidade de presença, de estar presente em cada sentimento, em cada sensação. E isso naturalmente vai fazer nossa mente acessar níveis mais profundos e sutis de compreensão e percepção de nós mesmos. Aqui é só um tira-gosto, é só uma introdução, são breves minutinhos para mostrar a postura para vocês, mas eu convido, eu estimulo, eu incentivo vocês a persistirem nessa prática, a serem curiosos, a quererem saber por vocês mesmos o que é que tem atrás de todos esses pensamentos, qual é a sua essência verdadeira, sua face original, quem é você de verdade. Não as nossas fantasias, não a nossa carteira de identidade, mas o nosso ser essencial, o nosso eu maior. Então essa é a proposta do nosso programa. Eu vou estar aqui todos os dias compartilhando e ensinando um pouquinho para vocês. Agradeço a prática de vocês e nos vemos amanhã.